Boa tarde, sejam bem-vindos a mais essa live do Ministério Público do Estado de Mato Grosso. Eu sou Tânia Halber, trabalho no Departamento de Comunicação e Jornalismo. Eu vou estar mediando esse nosso debate, esse nosso encontro aqui por meio do Instagram. Só para confirmar, o som tá ok aí? Puder me dar um okzinho aí? Tá dando para ouvir bem? Oi, Cristiane. Ótimo, obrigada, Clênia, dando um okzinho. Marcele Faria, bem-vindo. Sandy Andretta, bem-vindo. Daiane, Silvia, bem-vindo a todos. Hoje é o nosso tema da live, que faz parte do projeto MPMT e você, que tem como objetivo falar sobre as ações, a atuação do Ministério Público nesse período de pandemia em Mato Grosso. Então, semana passada, nós tivemos a primeira live falando sobre saúde. Hoje, nosso tema é educação, desafios em relação à aprendizagem e à segurança dos alunos nesse período de pandemia. Para falar sobre esse tema, esse assunto, nós teremos dois convidados, dois promotores de justiça que vão estar participando. O Dr. Miguel Slessarenko Júnior, ele é promotor de justiça em Cuiabá e também é coordenador do Centro de Apoio Operacional de Educação. E a doutora Patrícia Eleutério Campos Dover, que é promotora de justiça em Rondonópolis. Então, como que vai funcionar? Primeiro, nós vamos convidar o Dr. Miguel para estar falando com vocês, falando com a gente, respondendo as perguntas. Quem tiver perguntas pode sim estar escrevendo aqui que vão ser respondidas pelo doutor. Depois de um tempo, nós vamos encerrar com o doutor e convidar a doutora Patrícia para também estar falando. Então, agora, vou convidar aqui, então já vou chamar aqui o Dr. Miguel, que vai ser nosso primeiro convidado, que vai estar o primeiro a estar respondendo as perguntas, debatendo com a gente. Respondendo, para a gente começar então a responder aí as perguntas, algumas já foram encaminhadas antecipadamente, né, para a gente, para estar sendo respondida. Doutor Miguel entrou. Boa tarde, doutor. Doutor, você está me ouvindo? Boa tarde, tudo bem? Doutor Miguel, deixa eu ver aqui. Oi, doutor. Boa tarde, seja bem-vindo, doutor. Estamos então aqui começando. Só lembrando, pessoal, que eu tô sem máscara, o doutor Miguel tá sem máscara, porque nós estamos, cada um na sua casa, né? O Ministério Público está em regime de teletrabalho, trabalho remoto, e este vídeo, essa live também é feita em casa. Então, nós estamos isolados, sem aglomeração, né? Então, seguros, sem risco, por isso que falando com vocês assim tranquilamente. Doutor, nós vamos responder as perguntas do pessoal aqui, mas primeiro eu gostaria que o senhor começasse falando, porque a atuação do Ministério Público na educação, ela começou desde o início, né? Houve algumas medidas, várias medidas que o Ministério Público ele tomou já no começo, em relação à suspensão das aulas para garantir a segurança dos alunos. Boa tarde a todos. O Ministério Público, desde o início, tem atuado com bastante preocupação em razão do fechamento das escolas e suspensão das atividades presenciais. E logo no início, várias demandas já começaram a surgir no Ministério Público. A primeira delas foi a preocupação com a oferta da alimentação escolar. Assim que as escolas fecharam, e nós sabemos muito bem que para alunos carentes, para alunos de famílias vulneráveis, a alimentação escolar é uma forma de manter esses alunos em sala de aula. Então, foi necessário o Ministério Público pensar em algumas medidas compensatórias educacionais, e uma delas foi justamente a oferta de alimentação escolar. Outras medidas tiveram por objetivo manter o vínculo com o aluno em sala de aula e evitar ao máximo a evasão escolar, o abandono das escolas. Uma preocupação que surgiu logo após o fechamento das escolas foi justamente esse: evitar a perda dos alunos, evitar o abandono que pode ocorrer nesse momento de fechamento das atividades e fechamento de escolas, e também garantir um mínimo de aprendizagem a esse aluno, para que ele tenha atividades remotas, aulas virtuais, mantendo esse vínculo com as escolas. Esse momento de distanciamento, o aluno não pode se sentir abandonado. Ele precisa manter o vínculo com as escolas. E essa preocupação do Ministério Público surgiu desde o início.
nós tivemos uma recomendação do nosso Procurador-Geral de Justiça, doutor José Antônio Borges Pereira, para todos os promotores do Estado de Mato Grosso providenciarem essas duas medidas junto às redes públicas e privadas de suas comarcas. Medidas Era compensatórias justamente, educacionais e também alimentação escolar. era justamente isso que eu ia comentar, doutor. Essas medidas, né, elas foram tomadas em todo o estado, né? Exatamente. O fechamento é importante que se diga que é uma realidade mundial. Milhões e milhões de alunos estão sem atividades escolares. Alguns poucos países retomaram as atividades com uma série de medidas de controle, de higiene, de segurança. E essas medidas foram replicadas para todo o estado de Mato Grosso para que o Ministério Público atue de maneira uniforme. Então, as providências para que as redes providenciem, para as escolas particulares providenciassem atividades remotas, atividades não presenciais, para não abandonar os seus alunos. E também a alimentação escolar para esses alunos, principalmente os mais vulneráveis. Então, essas foram as medidas. E aí, a partir do momento que começam as atividades remotas, as atividades não presenciais, também surgiu uma preocupação de uma interatividade maior do aluno com o professor e até mesmo com as famílias, pois infelizmente é um momento delicado. Nós não temos nenhuma perspectiva aproximada de retorno às atividades presenciais e, muito pelo contrário, até os casos de contaminação e óbitos têm aumentado, o que pode gerar até mesmo uma suspensão por mais 30 dias e praticamente o primeiro Justamente, semestre. já tem aqui, inclusive, perguntas sobre isso, doutor, só interrompendo, mas para a gente, né, responder aqui. A Luciana Abraão ela já fez um comentário que realmente é primordial a manutenção do vínculo de um aluno com a escola. E a Francijane Roser perguntou, né, há previsão de retorno das aulas no início de julho? Qual a principal medida que está sendo apresentada pela SEDUC? O senhor vem acompanhando em constantes reuniões, uma comissão da Assembleia Legislativa, né, doutor? Então, como que está essa situação? Previsão? Semana passada foi publicado um decreto do Estado de Mato Grosso, dando um prazo de 30 dias para que fosse definido um plano de contingência para a reabertura de atividades na rede estadual. É preciso deixar bem claro que a decisão de reabertura de escolas não é uma decisão da escola privada ou da Secretaria de Educação. É primeiramente uma decisão de órgãos sanitários. É a Secretaria de Saúde, a Coordenadoria de Vigilância Sanitária, juntamente com o Comitê Municipal ou Comitê Estadual de Enfrentamento à Covid, que toma a decisão e indica para as redes de ensino, públicas e privadas, as medidas a serem tomadas de cautela, de higiene e segurança para possível reabertura de atividades escolares. Uma vez apresentado esse plano de contingência, é que será possível definir a abertura de escolas. A atividade escolar, ela, por natureza, é uma atividade de aglomeração, de contato físico, e é uma das últimas atividades de todas as demais que reabrem num momento como esse de pandemia. Então, por isso que a ansiedade, a preocupação é muito grande das famílias, das escolas, dos profissionais da educação, e por esse momento até de isolamento há uma ansiedade muito grande para o retorno das aulas. Mas mesmo com o retorno, muitas famílias vão ficar preocupadas, não vão querer mandar seus filhos num primeiro momento, ou as crianças em grupo de risco, ou a criança sadia, mas dentro de uma família que tenha grupo de risco. Essas situações também já são pensadas para as escolas manterem um ensino híbrido. O que é isso? Quando for possível retornar às escolas, as atividades presenciais, né, o funcionamento das escolas, esses alunos que não puderem retornar ou que as famílias não tenham segurança para o retorno, tenham direito a um ensino remoto, a um ensino de aulas virtuais, para não ter nenhum prejuízo pedagógico, para continuar o seu aprendizado e também complementação de atividades escolares. É algo que veio para ficar. Essas atividades remotas precisam ser aperfeiçoadas, ampliadas, e acho que vai ser algo, pelo menos os estudos pedagógicos determinam que vai ser algo permanente na vida do estudante e das famílias.
Inclusive, a gente está aqui, né, com um comentário e pergunta da Ludmila. Ele diz assim, né, Miguel, após superarmos este momento, já se pensa em uma atuação voltada para o incremento de ferramentas tecnológicas para a educação? O Ministério Público também vê essa pandemia como um marco? E aí, só já aproveitando, nós tivemos uma pergunta do Wilson Ferreira, que ele questiona justamente isso. Quais as medidas devem ser adotadas em relação ao aluno que não tem acesso à internet? Então, ou seja, é um grande desafio. A recomendação para todos os promotores do nosso procurador-geral já incluía essa preocupação daqueles alunos que não têm acesso à internet. O aluno tem direito a esse acompanhamento, a essa aprendizagem, mas no caso dos alunos que não têm acesso à internet, a alternativa viável seria uma atividade educacional em canais de televisão, rádio, material impresso, que tem o mínimo de interação dos professores com os alunos. São, pelo menos, essas as medidas alternativas para aqueles alunos que não tenham o acesso à internet. Os canais de televisão e rádio, principalmente no interior do estado, também têm a possibilidade de atingir alunos, inclusive no campo, escolas rurais, que a dificuldade com a internet é muito grande. Então, são essas situações que o Ministério Público tem pensado. A outra pergunta era mesmo sobre, Tânia? Em relação se isso acaba sendo um marco, né, para Sim, as escolas se estruturarem, né, como a gente vê em algumas escolas particulares, também na rede pública, isso já é um momento que não volta, digamos. o que se tem falado muito é o ensino híbrido, aulas presenciais e remotas ao mesmo tempo. Essas aulas remotas ou virtuais como uma forma de complementação, como uma forma de reforço ou de aulas válidas de maneira a cumprir o calendário escolar. Então, esse ensino híbrido, esse ensino remoto é algo que muitos apontam como uma medida que chegou com essa pandemia, infelizmente com a suspensão e fechamento das escolas, e que permanecerá por muito tempo na vida do estudante. A partir de agora, o ensino remoto, essas atividades não presenciais, praticamente deverão acompanhar o estudante, se não permanente, pelo menos nos próximos 2 ou 3 anos, como forma de reforço e complementação. Isso já está previsto no parecer do Conselho Nacional de Educação, das medidas alternativas para a reorganização do calendário e também das medidas para o aproveitamento escolar durante este ano. E o Conselho Estadual de Educação já tem uma definição e deve aprovar uma resolução nas próximas semanas. Agora, é importante que todo esse processo que começou agora, na pandemia, que vem essa situação, tem muitos desafios, né? A gente vê aqui o comentário do Jim Silva, da Cristiane, em relação à questão dos alunos com uma necessidade especial, né? Por exemplo, intérprete de Libras nas aulas virtuais. Se isso está ocorrendo, isso precisa também ser garantido, doutor. É um desafio também, porque pegou muitas escolas, a rede despreparada, né? Algumas atividades da educação inclusiva são eminentemente presenciais. Professores da sala de recursos devem montar um programa individualizado para atender esses alunos da educação inclusiva. Então, quando se fala em medidas compensatórias educacionais, não é só para o aluno regular, é para todos os alunos. Alunos vulneráveis, alunos que não têm acesso à internet, alunos da educação inclusiva. Muitos alunos da educação inclusiva, crianças com deficiência ou adolescentes com deficiência, são do grupo de risco. Talvez não voltem para a escola mesmo que ocorra a reabertura das atividades. Esses alunos, mais do que nunca, precisam desse acompanhamento, dessas atividades complementares, remotas e individualizadas, para ter o mínimo de aprendizado. Então, independentemente da etapa de ensino, da natureza do aluno, se é um aluno da educação inclusiva, isso tem que ser garantido para ele também, de maneira individualizada, e que as redes têm que pensar a melhor forma de oferecer essa educação inclusiva. Uhum. Daisy Kuntz diz realmente, canais de televisão, com certeza. Annelise Brandão, oi. A Ellen Ulian e a Natália Magnani, elas citam em relação à preocupação com o uso excessivo das ferramentas tecnológicas, prejuízo à saúde, visão, por exemplo, né? A socialização. E aí a Ellen pergunta, isso também tem sido debatido, doutor?
Sim, existem recomendações de limitação de atividades na televisão, em computadores, em tablets, celular. O que ocorre é que, infelizmente, essa está sendo a única alternativa viável de ensino remoto, de ensino virtual, o mínimo de atividade para manter esse vínculo do aluno com a escola, e isso está gerando realmente uma exposição muito grande das crianças e adolescentes a ferramentas virtuais, a tablet, computador e celulares. Infelizmente, é também algo que está sendo feito de maneira... Cortou o áudio, deu um cortezinho aqui no áudio, na internet do Dr. Miguel. Vamos ver se vai voltar. Deu uma... Não, Não, pode infelizmente a gente repetir, está tendo doutor. que conviver com isso. Infelizmente a gente está tendo que conviver Justamente. com isso porque não está tendo outra alternativa a não ser essa. Infelizmente os pais vão ter que suspender o acesso a tablets e computadores em outros momentos que não o da aprendizagem. Doutor, aí aqui Thiago pergunta qual o tema? O tema que está sendo falado hoje é educação, os desafios em relação à aprendizagem e segurança dos alunos. Aqui tem mais umas perguntas. Vamos ver uma aqui. Professor Dr. Miguel, como o senhor visualiza a questão referente aos contratos dos professores temporários? Seria recomendável encerrar o contrato neste momento? Teve também uma ação do Ministério Público em relação a isso, né, doutor? Sim, existem. O Ministério Público recomendou, né, e também teve um entendimento do Tribunal de Contas para manter esses contratos com os professores, tanto do Estado quanto dos municípios, até mesmo pela questão de pandemia. O que o Ministério Público fez foi uma recomendação para ajustar esses contratos, para estender o prazo, para depois, no retorno, esses professores conseguirem também fazer a recomposição do calendário. Outra situação, em eventual retorno das atividades das escolas, na reabertura das escolas, é a necessidade de contratações emergenciais que possam surgir, porque quando a gente fala em grupo de risco de alunos, também inclui os professores. Professores que, porventura, sejam do grupo de risco não vão poder ir para a sala de aula. Talvez o município, né, os municípios e o Estado tenham que fazer contratações emergenciais para recomposição de calendário. Existe uma estimativa de aproximadamente 20% do quadro de professores que seja do grupo de risco. E isso vai gerar, talvez, a necessidade de contratações. Doutor, também tem uma pergunta aqui, mais de uma que eu vi, que fala em relação assim. Doutor Miguel, essas aulas não presenciais valerão com carga horária aula? Tem alguma norma que reduziu a carga horária do ano letivo de 2020? Já teve aqui comentário preocupando e falando assim, como que vai ficar, né? Vai valer isso ou não, o virtual? Como que vai ficar? Já foi publicada uma medida provisória, ainda não está aprovada, está sendo discutida no Congresso, reduzindo a obrigatoriedade dos 200 dias letivos, mas continuou as 800 horas obrigatórias anuais. Então, isso vai fazer com que as escolas, na recomposição do calendário, distribuam essas 800 horas em menos dias, digamos assim, para fechar ou para tentar concluir o calendário de 2020. O que isso gera na prática? Atividades escolares com 1 hora ou 2 a mais por dia, atividades complementares à tarde, no sábado, atividades virtuais complementares ao longo do dia. Então, tudo isso foi flexibilizado, permitindo que essas 800 horas sejam distribuídas em menos dias, né? O que a Lei de Diretrizes e Bases da Educação determinava eram 200 dias letivos e 800 horas. Então, ficou só as 800 horas, permitindo-se a sua flexibilização. Então, tem E bastante também com pergunta relação... aqui. Só para finalizar, com Sim. relação à validade dessas aulas não presenciais, isso já tinha sido regulamentado pelo Conselho Estadual de Educação. Acho que em abril já tinha sido feita a resolução 02 de 2020, permitindo
que essas atividades não presenciais sejam computadas como atividades do currículo normal. Então, é preciso que as famílias e os alunos fiquem atentos, pois nesse momento essas atividades realizadas são registradas para depois serem apresentadas aos órgãos de controle para validação. Assessoria pedagógica, Secretaria de Educação, o próprio Conselho de Educação vai validar essas atividades realizadas pelos alunos. Então, a partir de agora, tem que ser feito esse acompanhamento, essa interação tem que ser permanente para que essa validade seja bem regulamentada e não tenha mais prejuízo ainda ao aluno. A gente vê que tem muito comentário, o pessoal está interagindo. A Ellen diz: sinto que as escolas, de forma geral, não têm estreitado os vínculos com os pais em busca de uma individualização que garanta o nível ideal de aprendizagem. Marisa batizou Miguel promotor referência em nosso MPMT. Aqui vários comentários. Agora, doutora, eu vou encerrar com o senhor agora, para a gente conversar um pouquinho com a doutora Patrícia Eleutério Campos Dover, que é de Rondonópolis, para continuar debatendo. E aí, no final, eu chamo o senhor novamente para a gente responder mais alguma pergunta que surja, né? Para a gente fazer as considerações. Tudo bem? Tudo bem. Combinado. Então, eu vou encerrar aqui com o senhor, depois a gente chama novamente. Obrigada por enquanto, doutor. Você que está acompanhando, continue aí. Pode continuar enviando suas perguntas. Agora eu vou convidar a doutora Patrícia. Nós vamos continuar respondendo as suas perguntas. Vamos ver aqui, doutora Patrícia, aqui, ok. Então, estou chamando já chamamos a doutora Patrícia. Aqui, doutora entrando. Boa tarde, doutora. Boa tarde, Tânia. Tudo bem? Seja bem-vinda. Nós estamos aqui num debate intenso, com muita pergunta para responder. Está acompanhando, né? O doutor Miguel já respondeu algumas perguntas. São muitas dúvidas, preocupação em relação quando retorna, como que fica em relação à qualidade desse sistema que está sendo adotado, né? E aí, justamente, eu queria começar com a senhora a falar justamente com isso. Há uma preocupação com o retorno, quando isso vai acontecer, os pais que têm que lidar com as crianças em casa, às vezes não tem quem deixar. E a preocupação do Ministério Público justamente como que vai ser quando ocorrer esse retorno, porque existem várias situações, né? Vai ter um reforço para os alunos, como que vai ser feito o conteúdo, em relação à segurança, à higiene, são muitas preocupações. Com certeza. Eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui, achei muito bacana essa iniciativa do Ministério Público de se aproximar da sociedade em que pese essas medidas de isolamento que nós estamos vivendo. Em relação à questão do retorno, em que pese, como o doutor Miguel disse, nós não tenhamos aí uma previsão de quando isso vai ocorrer, a depender... Deu uma travadinha aqui. A gente precisa... Vamos ver se volta, já volta. Isso acontece, né, gente? Doutora, pode repetir, porque cortou um pouquinho o áudio, então pode repetir, tá? Essa questão do diagnóstico, a gente precisa primeiro pensar já nesse momento de isolamento em diagnósticos simultâneos. Por meio dessas atividades que estão sendo encaminhadas, a gente sabe que as atividades não presenciais têm sido feitas de forma muito heterogênea, né? Tem escola que só envia material impresso, tem escolas que estão fazendo videoaulas síncronas, tem escolas que estão fazendo distribuição de material e aulas online. Então, a gente precisa pensar em estratégias para já ir avaliando esses conteúdos e quando do retorno, necessariamente vai ter que haver uma avaliação diagnóstica, uma avaliação diferente para verificar em que nível de aprendizagem cada aluno está. Essa vai ser uma grande dificuldade e vai ser um desafio para o Ministério Público também para auxiliar a comunidade escolar na implementação dessas ferramentas. A partir do momento em que houver esse diagnóstico, é preciso que as instituições de ensino criem estratégias para revisão de conteúdos, tanto aqueles ministrados antes da suspensão, quanto esses com atividades não presenciais, estratégias de recuperação, de revisão, e a gente precisa, a gente não pode se esquecer de que essas atividades em relação às escolas particulares, elas não podem gerar nenhum ônus para as famílias, né? Nenhum ônus além daquele que já é previsto nas mensalidades rotineiras. No que diz respeito à questão do retorno,
uma das situações que já precisa ser pensado urgentemente e que as escolas particulares podem ter uma contribuição decisiva são essas medidas de contenção e de higiene. Eu tenho visto na atuação aqui, no contato que eu tenho tido diretamente com as instituições particulares, que há escolas contratando, inclusive, infectologistas para a criação de planos de retorno, porque a gente vai precisar pensar em medidas de higienização, de desinfecção antes da chegada dos alunos. A gente precisa de disponibilização de orientações constantes para lavar as mãos, disponibilização de álcool em gel em todos os ambientes. A gente tem a questão do distanciamento. Então, assim, uma das coisas que o Dr. Miguel falou e que é muito importante vai ser essa manutenção do ensino não presencial. Se tem uma certeza no momento, é esse ensino híbrido, porque a maioria das escolas não tem estrutura para trazer os alunos de volta naquele espaço garantindo distanciamento. Vai ser necessário fazer um revezamento. Alguns alunos de forma presencial, outros pelo ensino remoto e de forma a fazer essa ferramenta funcionar, né? Doutora, tem várias perguntas aqui. Eu vou começar a última que chegou e depois eu vou retomar algumas. A Francijane Roser. Em Pontal do Araguaia, não estamos tendo muitos esclarecimentos da escola estadual. Tive que imprimir as apostilas dos meus filhos. E quem não pode imprimir, como fazer? São diferentes realidades no estado. Não existe só uma que se aplica a todos, né, doutora? Em princípio, a rede estadual, ela tem a plataforma Aprendizagem Conectada para disponibilização de material. E aqui na região de Rondonópolis, em São José do Povo, tem sido feita a impressão de material com retirada nas escolas para aqueles pais que não têm condição de imprimir esse material. É também o sistema que vai valendo, que vai começar a ser implementado na rede municipal, distribuição de material e devolução de material para correção posteriormente, né? Essas informações as pessoas podem procurar as assessorias pedagógicas do Estado nos municípios, para quaisquer dúvidas, para quaisquer reclamações, e podem também, por meio da ouvidoria, comunicar ao Ministério Público se estiverem tendo dificuldade de acesso à ferramenta de ensino não presencial disponibilizada na sua instituição de ensino, né? Okay. Doutora, a senhora começou a falar, eu já vi alguns comentários e perguntas aqui durante, né, enquanto nós estávamos falando com o doutor Miguel, inclusive em relação à rede privada, né? Há também uma preocupação dos pais, uma discussão dos pais em relação à mensalidade, se há uma flexibilidade. Tivemos uma lei estadual aí aprovada que viria para regulamentar isso. Então, assim, o Ministério Público também atua e vem acompanhando as medidas. Como você falou, algumas escolas podem até apresentar soluções que podem ser aplicadas na rede pública. Com certeza. Olha, a preocupação do Ministério Público, pelo menos aqui no meu procedimento, foi de realmente conhecer a realidade dessas escolas particulares, diante dos questionamentos de que teria havido significativa redução de custos pela suspensão das aulas. Não foi o que a gente constatou na maioria das situações. No entanto, o que a gente tem visto é que, obviamente, e não há como tapar o sol com a peneira, a qualidade da educação pelos instrumentos atualmente disponíveis, ela é inferior e os prejuízos têm sido sentidos pelas instituições de ensino, pela evasão, pela inadimplência, pelas instituições privadas, mas também pelas famílias, que têm que contratar pessoas para cuidar dos filhos, que têm que investir para melhorar a internet. Isso, na realidade, das escolas particulares, né? Então, o diálogo do Ministério Público tem sido realmente no sentido de socialização dos prejuízos. A nossa preocupação muito grande é que a evasão é realmente sensível das entidades particulares. Os pais têm que se conscientizar e se colocar no lugar da escola e lembrar que a gente quer que a escola sobreviva para o retorno, mas é também importante que a escola entenda a situação desses pais. Então, a gente tem exigido muito, conversado muito para que seja feito tudo de forma muito transparente. Os pais têm que saber que eles podem ir até aquela instituição privada e dizer: eu quero saber quais foram os gastos em relação à implementação das atividades não presenciais, quais foram as reduções que a escola teve, qual foi a redução de receita, já que está se noticiando que houve evasão, né, inadimplência. E a partir daí a gente tem conseguido descontos mais consideráveis, inclusive a lei, na verdade, ela, como já foi mencionado em um dos comentários, ela pouco trouxe de melhoria, porque a maioria das escolas tem desconto de pontualidade, que era nesse patamar de 5%.
Então, a partir desses diálogos, nós temos conseguido descontos melhores na educação infantil, principalmente pelas características específicas, e algum desconto superior a esse da lei em relação a alguns anos, né, e algumas escolas. O entendimento do Ministério Público é que não há como exigir descontos. Por outro lado, nós queremos garantias de disponibilização de aprendizagem de qualidade. Qual é a estratégia dessa escola, então, para quando do retorno, assegurar que aqueles objetivos previstos para aquele ano letivo vão ser cumpridos? Então, isso também é uma coisa que os pais podem cobrar da escola. Olha, como é que vocês estão pensando em fazer? Ah, não tem calendário, mas se voltar agora em agosto, né? E pensar muito na questão da reposição. Em que pese tem havido essa flexibilização da quantidade de dias letivos e a exigência de 800 horas, com possibilidade de aproveitamento das atividades não presenciais, isso, especialmente nas escolas privadas, tem que ser conjugado com a avaliação diagnóstica. A gente só pode admitir o aproveitamento dessas horas, sendo possível a reposição presencial, se for assegurado o aprendizado. Em hipótese contrária, é importante que a escola reponha, sim, faça a máxima reposição presencial possível. E é importante que essas estratégias se estendam até o ano que vem, se necessário. De maneira que porque vai haver um acúmulo de conhecimentos, né? Eu vi uma das perguntas, eu estou muito preocupada, porque meu filho pode ser aprovado tendo, se tanto, 30% do conhecimento para esse ano. A gente sabe que vai haver esse prejuízo, né? A questão foi uma opção... Acaba sendo inevitável, né? Exatamente, foi uma opção. O que se buscou evitar foi uma evasão ainda maior, especialmente na rede pública, um desestímulo para os alunos pela repetição, pela perda desse ano letivo de forma oficial. Então, as estratégias são de assegurar que esse ano não seja perdido, assegurar o máximo possível de manutenção de atividades pedagógicas e buscar nesse ano, quando da retomada e no seguinte, se necessário, resgatar esses gaps de aprendizagem que a gente vai identificar quando da avaliação diagnóstica. Uhum. Cumprimentar o pessoal que está acompanhando aqui, interagindo, comentando, mandando pergunta. Valnice Silva, Alessandra Godoy, Luciana Hélio Lian, a Franciane, Freire, Natália Magnani, muita gente aqui está mandando, comentando, debatendo sobre isso. E a gente também recebeu uma pergunta, ainda falando da rede privada, para a gente encerrar, né, esse tema, doutor. Sonhando com cargo, uma nova perguntinha na nossa enquete, falando assim: qual a posição do MP quanto ao contrato dos alunos com as escolas? E também aproveitando, há uma preocupação do Ministério Público, a senhora falou em evasão, da saída dos alunos da rede privada para a rede pública. Como que a rede pública vai receber esses alunos diante desse cenário hoje que ela acaba não tendo condições para receber todos dentro de uma sala, diante das medidas de segurança, de higienização que hoje são necessárias, né? Esses são desafios. Então, assim, quais são as medidas que nós já firmamos em relação aos contratos? Primeiro, não cobrança de multa em caso de cancelamento. Né? É uma situação absolutamente imprevisível. Ninguém está tirando os filhos das escolas particulares, cancelando os contratos por vontade própria. Né? Existe uma série de circunstâncias que desencadearam essa situação. Então, é de notificar para que não haja cobrança de multas. Uma outra situação é de orientar as escolas, porque nós tivemos informações que havia escolas se recusando a cancelar contratos do ensino obrigatório com a justificativa de que aquela criança não podia sair da escola. O ensino é obrigatório, mas a obrigação não é da escola, da instituição privada de fiscalizar. A escola tem que dar a transferência. Quando muito, se a preocupação é essa, comunicar à assessoria pedagógica que aquele aluno deixou de estar matriculado, certo? Aqui, a gente tem tentado um contato com a assessoria pedagógica, inclusive para disponibilizar aos pais que não encontrem vagas na rede pública, esse contato para buscar um auxílio para disponibilização das vagas na rede. Mas é uma situação que não consegue ser abarcada. Se houver uma debandada muito grande, a gente não vai conseguir. Então, essa é uma outra preocupação que tem sido discutida com as escolas nessa questão do desconto. Às vezes, é preciso que a escola vislumbre essa situação, seja mais receptiva com a demanda do seu aluno, com a realidade que aquele aluno apresenta,
Porque é melhor ela pensar em redução parcial daquela mensalidade do que em perda daquela receita de forma total. E isso tem acontecido. Então, é com base nesse diálogo que a gente tem conseguido melhorar um pouco os descontos. Mas, de fato, não é uma situação que pode ser imposta, até porque a gente não conhece aquela realidade, né? É um contrato privado. Então, a gente tem tentado realmente dialogar e fazer essa interlocução entre a comunidade escolar e as instituições de ensino. O comentário aqui da Luciana Abraão, que os desafios serão enormes para as escolas, pais e alunos. Todos precisam interagir para a busca dos melhores resultados, razoabilidade. Essa é uma situação que o doutor Miguel já colocou, a senhora tem colocado, porque não está sendo fácil para ninguém, né, doutor? Por um lado, as escolas reclamando de mensalidades, a rede pública tendo que se adaptar, professores que nem todos estavam preparados para uma aula virtual, para lidar com esses recursos, os pais em casa precisam trabalhar, muitos, né? Nem todos estão com condições de ficar em casa. Então, é um cenário com muitas particularidades e grandes desafios, doutora. Com certeza. Eu acho que uma das situações, acho que assim, que é angustiante mesmo, é realmente a questão de que há pessoas que não têm condições de ter acesso a esse ensino não presencial. E essa é uma preocupação que existe e que, inclusive, foi destacada no parecer do Conselho Nacional Estadual, que as escolas têm que ter programas para essa avaliação diagnóstica e essa recuperação em relação aos alunos que tiverem dificuldade para ter acesso às atividades não presenciais e, inclusive, as instituições, porque há instituições na zona rural, nós temos inúmeras dificuldades, né, em razão das localidades e das realidades do país, que vão precisar ser consideradas e que terão que ser equacionadas, né? Um outro ponto que eu vi menções aqui em relação ao atendimento educacional especializado, Tânia. E essa é até uma conversa que eu tive com o Dr. Miguel, que tem uma maior interlocução aí com o Conselho Estadual de Educação. A gente destacar na nossa normativa essa necessidade de atendimento individualizado. Eu percebo que é uma angústia muito grande dessa comunidade, porque se no ensino presencial essa já é uma dificuldade, há uma resistência de cumprimento da legislação inclusiva, o que a gente viu foi que na maioria das iniciativas, as crianças com deficiência ficaram invisíveis, né? O barco tem seguido, algumas escolas responderam para pais questionando, não, eu não consigo, ele não assiste a aula online, a resposta foi, difícil para todo mundo, sinto muito. Essas crianças não são como todo mundo, elas têm características particulares que precisam ser observadas. Por outro lado, a gente já tem visto iniciativas de sucesso com aulas individualizadas, com escolas que se preocuparam em fazer videoaulas de curta duração e encaminhar diretamente aos pais para que aquilo possa ser ministrado e exposto para a criança ao longo do dia. Então, existem possibilidades. É preciso que a escola desenvolva as estratégias para assegurar a acessibilidade. E, nesse aspecto, uma iniciativa que já existe no Estado é realmente pela plataforma estadual, que já há um link onde se prevê especialmente atividades para educação especial. Claro que, como tudo, né, são iniciativas que surgiram do dia para a noite. Há o que se aperfeiçoar, mas pelo menos a gente já vislumbra no Estado uma iniciativa de preocupação com esse público, né? Essa realmente é uma questão que a gente... Pode falar. A gente está encerrando já aqui o nosso tempo, né? O pessoal participando mesmo, isso é muito bacana, porque as dúvidas são muitas, a preocupação é grande. E aí, assim, para a gente encerrar, então, aqui a nossa participação, eu gostaria que a senhora falasse um pouquinho mais sobre essa questão do ensino híbrido, porque mesmo com o retorno que vai ter todas... Agora é difícil, o retorno também não vai ser fácil quando for possível. E o ensino híbrido vai ser ensino híbrido, que é o presencial e virtual, vai ser uma das alternativas para conseguir contemplar todos os alunos. Explica um pouquinho mais sobre como funcionaria isso, né? Olha, quando no início das aulas não presenciais, diante das evidentes dificuldades de efetividade dessas aulas, especialmente com crianças mais novas, a gente pensava muito que seriam complementares, que seria possível a reposição integral. E é um quadro que a gente tem visto cada vez mais distante. Então, essas atividades vão ser validadas. E a partir daí, mesmo conhecendo todas as dificuldades, a gente sabe que as famílias não deixam de acompanhar porque não querem,
Mas agora, acima de tudo, é preciso que as pessoas se conscientizem de que esse é o jeito. Então, nós precisamos todos fazer o melhor que tiver ao nosso alcance para que essas aulas tenham o maior proveito possível. Em relação à exposição ao tempo de tela, geralmente as recomendações são para exposição ressalvadas as atividades acadêmicas. E talvez seja necessário que a gente reduza, o que vai ser uma dificuldade a mais para as crianças em casa, mas o tempo de tela do lazer, né? Para conseguir assegurar esse equilíbrio. Mas, de fato, essas atividades vão ter que continuar, porque nós temos crianças de grupo de risco e com familiares de grupo de risco, então, que provavelmente podem não conseguir voltar mesmo quando da retomada, e elas têm direito à educação e vão ter que cumprir a carga horária dessa forma. Nós temos essa outra realidade em relação ao espaço, porque para garantir distanciamento pode ser que não caibam todas as crianças, então vai ser necessário o ensino híbrido, porque parte das crianças vão ficar nas aulas e parte continuam com o ensino não presencial. Então, nós vamos precisar da continuidade da atividade não presencial. E ainda nós temos situações de opção mesmo, de receio. Esse retorno vai ter que ser facultativo no início. É preciso respeitar a posição dos pais em relação à proteção da saúde dos filhos, né? Então, de fato, é necessário uma reestruturação, não só das escolas, mas a gente tem que pensar que não basta reestruturar as escolas da rede pública e das particulares, mas, inclusive, nós precisamos preocupar com o acesso da população a essas ferramentas. Porque não adianta a gente ter escolas com ferramentas se a nossa população não tem acesso à internet, né? Ótimo. Doutora, obrigada. Olha, tem um comentário aqui que vem bem... seguir aqui o que a senhora falou, né? O momento exige união, pois a expectativa apresentada pela OMS, Organização Mundial da Saúde, e órgãos estaduais e municipais, que o Covid se estenda durante todo o ano de 2020. O doutor Paulo Prado enviou, e realmente é isso, né? Expectativas, né? Que sigam, então, grandes desafios. Vários comentários da Betânia, Carole, Nuno, Ludmila, Marcela, Sueli Barbosa dos Reis, Caio Márcio Loureiro, dando boas explicações, Dimas West Family, Wesley Sanches Lacerda, Ellen Prado, Rafael. Obrigada a todos que estão participando. Eu vou encerrar com a senhora, doutora, que deu um tempo aqui, né? Estamos muito gratos pelas explicações que a senhora deu, tirando essas dúvidas, né? Falando aí das perspectivas, do que já tem sido feito, né? E pode deixar suas considerações, se quiser deixar algum alerta, algum pedido, fique à vontade. Olha, eu acho que assim, é importante que as pessoas saibam que nós continuamos trabalhando, que o contato com o Ministério Público pode ser feito pelos e-mails, pelos telefones funcionais que foram disponibilizados no site e que tragam a conhecimento do Ministério Público as situações que os angustiam, para que a gente possa adotar as medidas, para que a gente possa, inclusive, pensar de forma criativa em novas soluções, né? Nós estamos realmente à disposição e buscando essa proximidade aí com a sociedade para poder continuar servindo. Obrigada, viu, Tânia? Obrigada, doutora. Vou encerrar aqui com a doutora para chamar novamente o doutor Miguel para a gente fechar aqui esse nosso encontro. Obrigada, doutora. Até logo. Tchau, tchau. Estou encerrando aqui. Só lembrando, enquanto eu chamo o doutor Miguel novamente, que nós estamos fazendo esta live. Ela é do projeto MPMT e Você, que tem o objetivo de debater a atuação do Ministério Público nesse período de pandemia em Mato Grosso. Então, nós fizemos da saúde semana passada, estamos falando sobre educação agora, o doutor Miguel retornou aqui, e nós vamos ter ainda duas lives, no dia 16, semana que vem, sobre violência doméstica, o tema, e dia 23, fiscalização da aplicação de recursos públicos. Nós fazemos as lives sem máscara, porque estamos em casa, em local seguro, né, em regime de teletrabalho. Então, voltando aqui com o doutor Miguel, para a gente tirar mais algumas dúvidas, mais alguns apontamentos, né, doutor? A doutora Patrícia falou bastante, esclareceu muitas dúvidas, e o senhor falou um pouco no primeiro momento, que a gente poderia falar um pouquinho mais, reforçar um pouquinho mais, em relação à validação do que está acontecendo agora, das aulas virtuais, do material que está sendo entregue. A doutora falou da importância, quando voltar, ter um acompanhamento, um diagnóstico dos alunos, como que foi esse aprendizado, não foi.
Então, assim, é importante que os pais acompanhem e tenham consciência que é difícil, mas tudo isso vai sendo, vamos dizer, as mudanças vão ocorrendo à medida que vão surgindo os novos cenários. Cada dia tem sido um novo desafio nesse momento de fechamento de escolas e também no possível retorno. Então, nesse momento de aulas suspensas, nós temos uma preocupação muito grande dos critérios que serão utilizados para validar esse ensino à distância, esse ensino remoto. A preocupação com essa validade é porque isso vai gerar a contagem da carga horária que cada um vai estar realizando de suas atividades. E isso vai importar para também encerrar o ano letivo. É claro que no retorno de atividades presenciais, na abertura das escolas, esses alunos deverão passar por uma avaliação. Mas eu queria ressaltar que antes de uma avaliação propriamente dita, a maior preocupação que os estudos pedagógicos têm demonstrado é fazer um primeiro momento de acolhimento desse aluno. Nós não retornaremos de onde paramos na suspensão das aulas em março. Nós estaremos com alunos estressados, com alunos ansiosos, famílias preocupadas, professores ansiosos e preocupados também como repor esse calendário. Então, esse primeiro momento vai ser de acolhimento desses alunos, de toda a comunidade escolar, para compreender as dificuldades que passaram, toda essa angústia de ter que do dia para a noite se virar com... Deu uma queda aqui rápida. Tudo isso vai gerar, infelizmente, essa ansiedade no retorno das atividades presenciais. Então, cada escola vai ter que ter o seu plano de ação, o seu planejamento pedagógico de como que vai fazer essa validação das atividades não presenciais, o registro dessas atividades que foram apresentadas pelo professor em aulas síncronas, aulas assíncronas, materiais impressos, tudo isso vai ser objeto de avaliação e depois de validação dos conselhos de educação, das assessorias pedagógicas e das secretarias de educação. É muito importante ter isso em mente porque eu sei que é um momento de grande estresse, de preocupação das famílias, mas essa interação das famílias com os professores, os alunos, é importante para que não tenham prejuízos maiores ainda do aproveitamento do ensino dos alunos nesse momento de suspensão de aulas. Doutor, nós falamos bastante da atuação agora, né, durante a pandemia, e no encontro passado, quando nós falamos sobre saúde, né, a doutora Alexandre falava que as outras situações, tem as situações decorrentes da pandemia, mas as outras situações não param. Na educação, da mesma forma, existem situações que o Ministério Público já vinha acompanhando, continua acompanhando, mesmo não sendo relacionadas. A gente teve até uma pergunta enviada pelo Facebook, em relação ao concurso 2017, né, pela SEDUC, em relação ao chamamento dos cadastros de reserva, né, o pessoal com essa angústia também. O Ministério Público, então, também continua atuando nesses outros cenários. Sim, como eu disse, talvez com a retomada das aulas presenciais, com a reabertura de escolas, seja necessário novas contratações por causa dos professores do grupo de risco. Mas essas contratações, se surgir essa necessidade, não são vagas a ponto de ter que chamar alguém do concurso público. Seria apenas numa contratação transitória. Nós temos acompanhado o concurso para que seja chamado o máximo de candidatos possíveis dentro dos aprovados para preencher essas vagas livres. A Secretaria também apresenta algumas situações que seriam apenas de substituição de professores, de licenças e essas situações que podem surgir agora com o retorno das aulas. Então, isso a gente já tem acompanhado e tem um ponto que que também acredito que com a retomada da volta das aulas presenciais, será outro ponto de grande valorização das pessoas com o retorno das escolas, que seria a sua estrutura. Ao se falar em retomada de atividades de reabertura das escolas, se fala muito no cuidado com a estrutura das escolas.
vai ter que ter medidas de distanciamento, medidas de higiene, de segurança entre os alunos. Então, a estrutura da escola vai gerar um cuidado, uma atenção maior, e as escolas públicas, infelizmente, nem sempre têm uma boa estrutura. As escolas privadas conseguem reformar essa estrutura, providenciar todos os equipamentos de segurança, médico infectologista, orientações mais rápido do que a rede pública. E essa atenção com a estrutura também é do Ministério Público antes, durante a pandemia, e vai ser também após eventual retorno das atividades presenciais, quando tiver que acontecer, porque essa estrutura vai determinar o cuidado e a segurança para que esses alunos possam voltar às salas de aula, e também as famílias tenham segurança de voltar com os seus filhos para as salas de aula. Ok. Doutor, eu agradeço, encerrando aqui nos últimos minutinhos, então vamos já, né, encerrar. Eu só Eu queria vou deixar agradecer, aberto aqui para o senhor. Sim, fica à vontade. Não, eu só queria agradecer esse projeto magnífico de interação com a sociedade mato-grossense. O Ministério Público não para, estamos à disposição por todos os canais possíveis de contato, Instagram, Facebook, e-mails, multiplicar os grupos de WhatsApp em que a gente também recebe pedidos de providência. Então, nós estamos à disposição da sociedade para o aperfeiçoamento da educação e atender as reclamações que surgirem. O Ministério Público não para e estamos à disposição de todos. Foi uma excelente iniciativa de vocês e do Ministério Público esse canal de contato e acesso direto com todos. Obrigado pela participação. Agradecemos, né? Nós agradecemos a participação do doutor Miguel, da doutora Patrícia, de todos, né, que participaram, enviando sugestões, comentando, fazendo perguntas, até mesmo quem não tem o Instagram e usou o Instagram de um familiar, né, a gente viu aqui o doutor Paulo Prado enviando. Então, isso é muito bacana, porque é o envolvimento e a participação mesmo da sociedade, né, para estar tirando dúvidas, por exemplo, e contribuindo para as soluções nesse período. Reforçando que nós voltamos na semana que vem, dia 16, com o tema violência doméstica. Você é nosso convidado para voltar e participar. E vamos encerrando, então. Até a próxima. Tchau, tchau.